Amanhã vai discutir um caso delicado. Um ex-integrante da congregação religiosa Testemunhas de Jeová denuncia que foi expulso da associação por escrever artigos e agora sofre discriminação. Segundo o homem, pessoas da congregação e familiares, que também são testemunhas de Jeová, deixaram de falar com ele depois de serem orientados por líderes da igreja. Ler a Bíblia e fazer orações são atos praticados diariamente por Sebastião Oliveira. Até 2008, o funcionário público era Testemunha de Jeová, congregação a qual foi associado por 10 anos. Durante o período, participou de todas as reuniões e passou a estudar a fundo a proposta da religião, até que resolveu escrever artigos sobre as Testemunhas de Jeová. Foi aí que o problema começou. A partir do momento que eu comecei a publicar os artigos, a liderança da organização a nível nacional até mundial eram contra a eu pregar as boas novas através dos jornais. Tudo que eu escrevi estava de acordo com os ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Isso é preciso ficar claro. Mas mesmo assim, fizeram um tribunal judicativo no Salão do Reino local, aqui no bairro de Jerusalém, para que eu fosse julgado. Só que esse tribunal não tem nem testemunhas a nosso favor e nem advogado. Então resolvi não participar do julgamento por meio desse tribunal. Então a coisa caminhou e eu fui desassociado. Para as Testemunhas de Jeová, a desassociação equivale à excomunhão católica. Segundo Sebastião Oliveira, membros da congregação, incluindo amigos e até familiares, são instruídos a cortar relações e sequer dirigir a palavra a essas pessoas. E afirma, até a própria irmã não mantém mais contato com ele. Ela vem à minha casa cuidar dos meus pais, que têm problema de Alzheimer, e aí se fala só o assunto doméstico, mas a questão da afetividade, de orarmos junto, de pregar junto, não é feito, não é mais considerado nada disso, e nem sequer eu posso ir na casa dela. Sebastião Oliveira procurou o Ministério Público, que passou a investigar as denúncias. A ação é inédita no Brasil e provocou a abertura de uma ação civil pública que tramita na 8ª Vara Federal do Ceará. No processo de 38 páginas, a procuradora da República, Nilce Cunha Rodrigues, autora da ação, afirma que a prática adotada pelas Testemunhas de Jeová contra desassociados ou dissociados que pedem o desligamento voluntário da congregação afronta princípios constitucionais, como a dignidade humana, a proteção à família, além das liberdades de associação e crença. Dona Maria Nery, vizinha de Sebastião, foi testemunha no processo e afirma que não concorda com a maneira de como a congregação trata ex-membros. Não existe religião que possa proibir a outra pessoa de falar com as pessoas. Eu acho isso assim uma coisa muito errada. Atualmente, sem religião, Sebastião Oliveira confessa que não deixou de ser um homem de fé, mas afirma que vai continuar lutando para que outras pessoas não passem pela mesma situação que está passando. Nós não estamos denegrindo a imagem das Testemunhas de Jeová. Nós estamos lutando para acabar com essa discriminação religiosa, para que outras pessoas não venham sofrer desse mesmo problema que nós estamos vivenciando. A ação civil pública é movida contra a Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que representa as Testemunhas de Jeová no Brasil, e no Ceará, a Associação Bíblica e Cultural de Fortaleza. No processo, as duas associações são acusadas de promover discriminação religiosa e de pressionar seus adeptos a não manter nenhum tipo de contato com pessoas que abandonaram ou foram expulsas da religião. Procuradas pela nossa equipe de reportagem, as associações informaram através de advogado que não vão se pronunciar sobre o caso, já que ainda não foram notificadas pela Justiça. Olha, para falar sobre esse assunto tão delicado, a gente recebe aqui no estúdio a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão e autora da ação, Nilce Cunha Rodrigues. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Diário da Manhã. Obrigada. Uma ação inédita no Brasil, como é que anda? Essa ação é inédita, realmente. Nós recebemos a representação desse senhor, o senhor Sebastião, lá na Procuradoria, e fomos estudar o caso, investigar profundamente, porque é complexo. A questão de religião é muito complexa. E
nos convencemos de que há uma discriminação muito séria praticada por a Associação Testemunha de Jeová contra os ex-associados. As pessoas são convencidas, são conquistadas a ingressar na Testemunha de Jeová, independente da sua religião. Eles Testemunha de Jeová, praticam um proselitismo muito intenso, ou seja, eles fazem um trabalho de convencimento muito intenso, indo na casa das pessoas, distribuindo suas publicações e convencendo essas pessoas a ingressar na sua associação. Depois dessa pessoa ingressar, participar como associado, se ela praticar qualquer ato que a cúpula da igreja entenda que fere os dogmas, os seus preceitos, ela é desassociada, ou seja, excluída, expulsa. Até aí, tudo certo. Até aí, tudo certo. Se a pessoa desejar sair espontaneamente, pedir para sair, não acredita mais, não quer mais professar aquela fé, ou quer se filiar a outra religião e pedir para sair, ela sofre o mesmo tratamento. É a mesma situação. E o que principalmente atinge essas pessoas desassociadas ou dissociadas é que elas ficam impedidas de se comunicar com os que permanecem na congregação. E aí é o motivo da ação. O motivo da ação não é que a pessoa afastada, excluída, ela tem o direito de permanecer. Não se defende isso porque qualquer pessoa que entra em qualquer associação, em qualquer organização, ela, em tese, conhece as regras e aceita. Agora, o que a Constituição e o direito fundamental não aceita é que as pessoas tenham o seu direito fundamental da liberdade de consciência e de crença arranhado, violado. E na medida que a pessoa sai da associação Testemunha de Jeová, elas ficam impedidas de se relacionarem com os que permanecem, mesmo que sejam familiares. Se um casal, o marido saiu, era Testemunha de Jeová e saiu, e a mulher permanece, a mulher é incentivada a se relacionar o mínimo possível, a falar o mínimo possível com o marido. A quando for estudar a Bíblia, não permitir que ele participe. Se for filho, é a mesma coisa. Então, família que mora na mesma casa, eles orientam que se relacione o mínimo possível. Só se não puder deixar de se relacionar. Então, estritamente o necessário. Então, isso gera uma desagregação e é uma forma de pressão a que a pessoa não saia da religião. Se essa pessoa que saiu, que foi expulsa ou pediu para sair, disser que se arrependeu e quiser voltar para a associação, eles aceitam com restrições, tirando privilégios, não assumem mais nenhuma função relevante dentro da organização, mas aceitam, porque eles dizem que é a forma de excluir, de hostilizar, de ignorar aquela pessoa, é uma forma de mostrar que ele errou, que aquela pessoa errou e que deve voltar para Jeová, ou seja, para a organização Testemunha de Jeová. Apesar de ser um caso, uma ação inédita, outros casos semelhantes ao do Sebastião já devem ter acontecido. Então, a senhora acredita que outras ações vão surgir a partir dessa manifestação do funcionário público? Olha, eu não sei se outras ações vão surgir, mas que inúmeros casos, a história registra inúmeros casos. Um dos estudos que eu fiz surgiu, tem duas pessoas que foram ancião. Ancião é o cargo máximo dentro da organização que existe espalhado no mundo inteiro e que a cúpula chama Corpo Governante, que é sediado em Nova York, no bairro do Brooklyn. E essas pessoas foram anciãos aqui em Fortaleza e foram desassociados, foram expulsos porque estavam lendo um livro de um ex-testemunha de Jeová que foi da cúpula em Nova York e foi também expulso porque estava almoçando com uma pessoa que tinha sido expulsa. Procuradora, de forma prática, a ação. A partir do caso ganhe na justiça, o que pode acontecer nesse caso específico? O que nós pedimos na ação é o elementar, é que a organização Testemunha de Jeová deixe de pressionar, deixe de praticar essa atuação constrangedora, de pressionar, de exigir que o associado, para permanecer,
participando dessa associação, deixe de se relacionar com seus parentes, com seus amigos que saíram. Mas nesse caso, como a senhora bem relatou, a organização ela é internacional, é norte-americana, tem sede nos Estados Unidos. Pode, então, ter uma interferência no direito internacional, ou seja, uma ação do governo brasileiro junto ao governo norte-americano? Não, absolutamente. A ação, a gente pede o efeito nacional. Certo. É no Brasil. Muito embora a orientação da congregação seja... Venha de lá. Certo. Agora, ela aqui, essa orientação, ela é replicada aqui. Certo. Ela é incentivada aqui, ela é praticada aqui. E o que nós pedimos na ação é que as pessoas devem ter o direito fundamental assegurado, garantido pela Justiça, como a Constituição garante, de poder entrar e sair livremente. Se você pode entrar livremente, você tem que poder sair. E livremente você tem que entender que é você sair sem nenhuma censura, sem nenhuma punição. E você se vê privado do contato com seu filho, com a sua mulher, com seus irmãos, com seus amigos construídos, essas amizades construídas, que pessoas passam 20, 30, 40 anos lá dentro, por alguma razão, achar que está sendo apóstata, quer praticar outra religião ou deixar de acreditar nos dogmas, ela é expulsa e ela fica alijada, ela perde toda a referência social porque ela não tem mais ambiente, o ambiente dela se restringiu ali. Que é a própria identidade social da pessoa, né? É verdade. Procuradora. Procuradora, obrigada pela participação aqui no Diário da Manhã. Ótimo dia para a senhora. Obrigada a você. Um bom dia para a senhora. Vamos acompanhar esse caso com mais detalhes. No próximo bloco do dia.